O tema de hoje é a diferença entre o atleta e o guerreiro. A ideia aqui é que a gente consiga diferenciar e consiga entender o quão é diferente ser um atleta e o comportamento de atleta, o quão atento um guerreiro tem que estar, a tendência dele, ter um comportamento de atleta e quão isso pode inclusive ser perigoso para ele ao longo da jornada dele, na proteção dos seus, inclusive no serviço operacional para aqueles que são integrantes de força de segurança e também pensando na própria segurança, tá? Na própria defesa de si mesmo. Apesar da redundância, né? O atleta, ele é aquele cara que quando nós nos deparamos, inclusive com o atleta nas instituições, ele via de regra, ele está condicionado, ele está acostumado, digamos assim, a treinar de forma metódica, a treinar até em cima de planilhas. O pessoal da atividade física chama isso de periodização, aquele processo, né, de trabalhar períodos do treinamento dividindo em ciclos. Ele considera um macrociclo, por exemplo, eventualmente, né, um ano de jornada de preparação. Ele separa esse macrociclo em mesociclos, ciclos intermediários, onde ele consegue trabalhar num mesociclo, por exemplo, período de base, depois ele começa a trabalhar num período de aquisição, depois ele começa a trabalhar em cima de um período de competições, até que ele alterna períodos de aquisição, manutenção, regeneração, isso em cima de mesociclos. Ele pode dividir isso também em microciclos. Depende muito da modalidade esportiva, depende muito do calendário que esse atleta é submetido, o tipo, né, de modalidade, o tipo de, torneios que ele se envolve. Isso depende muito. Só que muitos de nós, muitos guerreiros querem também performance física, querem também correr mais rápido, correr distâncias maiores em tempos menores, precisam superar algumas demandas, precisam passar em alguns testes físicos para poder ingressar em cursos que vão ser diferenciados, por exemplo, na lida profissional de um integrante de uma força de segurança. Alguns vão lá, um pai de família, ele busca performance também física, ele busca ficar mais forte, ficar mais musculoso e ele tende também a trabalhar com essas alternâncias de duração e intensidade em termos de treino ao longo de sua jornada para conseguir o objetivo final. Só que é uma coisa bem interessante quando a gente fala desse comportamento de atleta, tá? Que é o seguinte: o atleta, ele visa um ápice. Para ele chegar nesse ápice, ele planeja o treino dele, tá? Na ideia do que eu falei anteriormente, na ideia de periodizar esse treinamento, trabalhando inteligentemente, com duração, intensidade, saber inteligentemente dosar isso. E para isso, ele começa a direcionar toda a vida dele, toda a rotina dele no ganho de performance. Ele precisa evoluir a cada treino, ou pelo menos cumprir aquilo que foi pré-determinado, que foi planejado naqueles treinamentos. Naturalmente, esse é um hábito angular. Quando ele monta esse treinamento com esse nível de intensidade, objetivando chegar a um determinado ponto, ele começa a acertar a alimentação dele, precisa trabalhar isso no relógio, na marca, né? Alimentação ali a cada X horas, a quantidade de calorias, os nutrientes que ele vai ingerir. Ele começa a ter que se preocupar com o ciclo circadiano, a ideia de dormir sempre na mesma hora, se utilizando ao máximo da escuridão, acordando cedo, dormindo um número de horas suficiente, eu não diria nem suficiente, o mais adequado possível para melhor regeneração, tá? E isso também pode trazer necessidade de suplementação, de acompanhamento médico e por aí vai. O que é muito bacana. Acho muito bacana essa ideia de você ser um atleta, de você ter condições de criar todo um ecossistema, todo um ambiente para que você se desenvolva, para que você melhore em termos de performance. Acontece que se o atleta tem um problema, por exemplo, para descansar, para dormir o número de horas que ele precisar, se ele precisar acordar no meio da madrugada, aquele dia de treino dele já não é o mesmo. Se o atleta não se alimenta adequadamente, se ele precisa furar uma refeição, ele também já não tem o mesmo rendimento.
se um atleta não consegue se preparar adequadamente para aquele treino, treinando na mesma hora, e via de regra ele se preocupa com a competição, com aquele momento em que ele tem que apresentar o máximo de performance. Então geralmente até os treinamentos começam a buscar, né, o horário onde ele vai precisar dessa demanda maior quando a competição chegar. Isso é bem diferente do comportamento de um guerreiro. O guerreiro ele também busca a evolução, deve se comportar como um eterno aprendiz, deve buscar inteligentemente a evolução nas mais variadas áreas, vamos lá, física, mental, emocional, espiritual, inclusive, né? Dentro da área física, a gente poderia separar em performance física, preparo físico, as valências físicas, né? Força, velocidade, potência, resistência, flexibilidade, entre outras, e valências técnicas, raciocínio tático, por aí vai. Ele precisa disso, só que diferente do atleta que se prepara para um momento específico e para isso se desenvolve, o guerreiro ele tem que estar... ele tem que ser acelerável, ele tem que ser aquele cara que consegue desenvolver, e aqui é a palavra-chave dessa nossa conversa, desse vídeo, ele tem que desenvolver um estado de prontidão. Então, independente de ele não ter se preparado para a luta, vamos lá, ele está num churrasco em família ingerindo bebida alcoólica, houve a invasão do domicílio, a tentativa da invasão do domicílio, um mentalmente perturbado, né, vai lá, invade aquela residência durante aquele churrasco e ele tá com o estômago cheio de carne, ele bebeu 3 cervejas, estava rindo com os amigos e ele é chamado à ação. Por sorte, o nosso corpo tem uma série de reações químicas, né, que nos auxiliam nessa hora, como a descarga de adrenalina e por aí vai, e você consegue superar uma série de demandas, o organismo ele tende a diminuir as atividades com relação aos sistemas não essenciais para aquela situação e joga mais sangue para os músculos, aumenta o batimento cardíaco, para que você consiga lidar com aquela demanda emergencial, crucial. O guerreiro ele não consegue naquele momento se aquecer, ele não consegue se alongar, ele não consegue acordar, não, mas calma aí, pô, depois que eu me alimento eu preciso de 1h30 de digestão para entrar em ação. Ele não consegue, ele tem que ser acelerável, rapidamente acelerável, e por isso ele precisa ter essa situação com ele, esse estado de prontidão. Algo que é bem complexo, né, de você exigir de um atleta que sabe a hora que ele vai competir, que quer naquele momento ter a máxima performance. Então, vamos lá. Coisas bem normais de se lidar em cursos operacionais, em curso de ralo, curso numerado, né? O indivíduo precisa superar uma bateria de testes físicos, uma série de, às vezes, testes específicos, dependendo do curso. Ele entra no curso e muitos deles entram com as melhores carcaças. Você vê o indivíduo ali forte fisicamente, musculoso, baixo percentual de gordura, trucidou o teste de entrada e outros passaram ali meio, né, no limite, só para entrar ali, chegaram nas últimas vagas com a performance física mais baixa. E a gente brinca até que nesse universo, geralmente, os atletas tendem a sair primeiro. Aquele atleta genuíno, aquele cara que fez uma preparação muito boa para passar naquele teste físico, até se preparou para aquele curso, sabia tudo, estudou um monte de coisa, porém, a hora que ele se depara com privação de sono, com privação de alimentação, com aquele desconforto, ele não tem acesso ao whey protein dele, ao suplemento que ele estava acostumado, ele não pôde se preparar para nada. Quando ele teve que lidar com a troca de pneu com o carro andando, o troço ficou pesado para ele. Ele não entendeu a sensação, ele não soube lidar com aquele nível de desconforto. É muito comum você ver pessoas que treinaram bastante patrulha rural, por exemplo, que já se envolveram em algumas ocorrências e em algum momento pega uma ocorrência longa demais no mato, acompanhada de um mateiro, elas não conseguem lidar muito bem com aquilo, estafam em tempo errado. Por quê? A ideia central, tá, de separar o atleta do guerreiro é que o guerreiro busca a melhora de performance sim em todas as áreas, mas ele tem que ser muito inteligente na concepção do treino dele. Ele não vai ter o ganho no tempo que um atleta vai ter. Ele não vai ter, por exemplo, vamos lá, você até conhece, né? Guerreiros no nosso meio, no meio do tiro, no meio da luta, no meio do universo policial, do universo de forças de segurança, no meio dos militares. Você até vê pessoas que têm um potencial atlético altíssimo. Você, pô, esse cara, se ele treinasse, seria um grande lutador, teria tudo para ser um grande lutador de MMA. Esse cara, se treinasse adequadamente, teria tudo para ser um grande campeão de PSC, atira muito, se refinasse aquilo outro, se fizesse isso, aquilo outro. Só que
é justamente por ele não ter esse nível de entrega reloginho que um atleta tem, que ele consegue construir, tá, o que nós, chamamos do estereótipo do guerreiro vencedor. Porque o guerreiro vencedor, apesar de ter muito conteúdo, de saber muita coisa, ele não consegue ser espetacular em uma determinada área. Porque ele entende que ele precisa ter um bom condicionamento físico, o melhor condicionamento físico possível. Porém, se ele treinar igual, se você fizer musculação igual um fisiculturista, ele vai ficar extremamente estafado ao longo do dia. E um fisiculturista de alta performance precisa de longos períodos de descanso. Precisa respeitar, precisa falar lá, treino, alimentação, suplementação, descanso na marca. Coisa que um atleta não vai poder, porque ele não pode ser só um fisiculturista, ele não pode cultuar só isso, ele não pode fazer só musculação. Em algum momento ele vai ter que fazer o quê? Artes marciais, ele sabe que equipamentos falham e que em vários momentos ele vai ter que mesclar, inclusive, o uso de armamento, de lâmina com o combate corpo a corpo. Então ele já não pode se desgastar tanto no treino de musculação, porque ele precisa ter um pouco de energia também para fazer os treinos de luta dele. E ele não pode treinar tanto musculação e luta, ou preparação física e lutas, a ponto de se assemelhar a um lutador de MMA, porque ele precisa se dedicar também à lida com o armamento. Ele precisa treinar em seco, ele precisa atirar, tá, de forma quanto mais. E se ele estiver extremamente estafado para isso, a performance dele com o armamento vai ser muito baixa. Quando você treina demais, só de sustentar a arma engajada, você já fica, já tem dificuldades, porque você está muito cansado. E tudo isso cobra de você. Você tem que saber inteligentemente evoluir em termos de condicionamento físico, inteligentemente evoluir em termos de luta, para que você possa continuar evoluindo em termos de tiro e, via de regra, o cidadão comum, que quer se tornar o homem comum, cidadão de bem, quer se tornar um guerreiro, que busca isso também, começa a fazer atividade física rotineiramente, mesclando ali atividades anaeróbias com atividades aeróbias, ele começa a fazer atividade de luta, busca o jiu-jitsu, busca o muay thai, outra arte marcial que seja, começa a mesclar isso, começa a treinar tiro em seco todo dia, começa a atirar uma vez por semana, mas geralmente esse cara, além disso tudo, o que ele tem? Atividades profissionais. Então é uma profissão que às vezes não tem nada a ver com isso, ele fez tudo isso porque ele queria proteger os seus, ele gostava disso, ele entendia a importância disso, né, para um homem, para um pai de família, os desafios da profissão, que pode nada ter a ver com isso, e demanda performance dele, demanda disposição, às vezes física, às vezes apenas intelectual, mas demanda essa disposição, uma demanda, às vezes, uma demanda de criatividade. Além disso, a maioria tem família, e ainda tem o período do nível de entrega para a esposa, o nível de entrega para os filhos, aquela assistência mínima com relação a tempo de qualidade para acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Aliar tudo isso à condição de prontidão, de reação, ou seja, quando ocorre o chamado, você tem condição de dizer porrada agora. Essa é uma grande diferença. Não, mas eu não me aqueci, não, mas eu acabei de comer. Não, hoje eu não vou fazer porque hoje eu fumei um charuto, eu não vou treinar depois disso. Então, você tem que criar dinâmicas, tá? Você que quer se desenvolver como um guerreiro, você tem que criar dinâmicas para que você tenha poucos pré-requisitos quando há demanda por ação. Você tem que criar esse estado de prontidão ao longo do seu dia a dia. Isso tem que ser normal para você. É aquele cara que a mulher tá lá, acorda de madrugada e diz: amor, minha bolsa estourou. E ele não... sonolento, bunda mole, vamos lá, né? Borracha fraca. Aquela, sabe, para as coisas da vida ali, aquela mão de alface, a mulher carregando um monte de sacola do supermercado, ele fica olhando, bunda mole. Não pode, porra. O guerreiro é aquele cara, tá, que em alguns momentos a esposa, os filhos sentem pena dele e começam a solidarizar para fazer as coisas por ele em casa, porque ele não pede arrego e ele tem esse estado de prontidão constante. Alguns chegam a sofrer até aquela, como é que é, porra, uma síndrome, acho que síndrome de burnout, né, que o cara dá uma apagada, né, tá tão cansado porque, porra, ele se entrega ao máximo para a família, ele se entrega ao máximo para o trabalho, se entrega ao máximo nos intervalos dele para estudar, para colher informação, para dar sempre um treininho seco, o treino mínimo, um treino de oportunidade, mas, porra, eu preciso fazer jiu-jitsu, porra, eu furei essa semana um treino de muay thai, eu não tô puxando ferro como eu queria. Ele busca inteligentemente equilibrar tudo isso para que ele tenha sim ganho de performance, porém esse nível de estafa, de cansaço dele não pode ser de um tamanho que ele, se demandado, ele não consegue levantar da cama porque ele está tão cansado que escuta um barulho, a mulher bate e ele não acorda, dorme igual uma pedra. Não pode se dar esse luxo. Se você quer construir em você um guerreiro vencedor, entenda, tá,
que o buraco é muito mais embaixo de você organizar metodicamente o seu treinamento. É como se você tivesse, vamos lá, é como se você tivesse na iminência de competir toda semana. Você tem que conversar com um preparador físico, alguém que vai lhe ajudar a montar o seu treino nessa ideia. Olha, eu quero evoluir, mas eu preciso ter condições dele. Sempre tem que ter um golinho ali de reserva. Então você vai rolar, aguentaria dar 8 rolas do jiu-jitsu, mas você vai dar 5, você vai dar 4. Tá? Eventualmente, uma vez na semana, você vai lá e dá uma intensidade maior, arca com o risco, porque você também quer evoluir, tá? Mas você tem que manter uma certa reserva, uma reserva inteligente, para que você sempre possa estar em condição de ser acionado. Que é esse estado de prontidão que eu já falei aqui algumas vezes.